Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao segundo episódio do videocast Open Up Sessions, em que a gente conversa sobre temas como inovação e sustentabilidade. E no episódio de hoje a gente vai falar de dois temas que para muita gente pode não ter uma relação, para outras deve ter uma relação tanto quanto óbvia, mas a gente veio aqui desmistificar um pouco o que existe de comum entre inovação, sustentabilidade e inteligência artificial. E para conversar sobre isso, a gente recebe hoje o Pedro Moura, que é Global Black Belt for Americas da Microsoft. Eu sou o Daniel Frazão e esse é o Open Up Sessions. Muito bem-vindo, Pedro. Muito obrigado, agradeço o convite, feliz de estar aqui com você hoje para a gente conversar um pouco. Legal, prazer te receber aqui. E começar, um pouco, falei que você é Global Black Belt for Americas, para a Microsoft, comentar um pouco desse seu papel ali na Microsoft, contar um pouquinho de o que isso significa na prática, Excelente pergunta. Esse time, ele é criado em função de temas onde a gente quer ter uma profundidade de conhecimento maior. Então, é um grupo de subject matter experts, de pessoas que conseguem falar com especialidade ou com profundidade em um determinado assunto, entre eles os três que você comentou, Então, hoje o meu papel está muito focado em sustentabilidade, em data, data e analytics e inteligência artificial. É um time que ele existe hoje cobrindo Américas, existe também uma mesma estrutura para a Europa, Ásia e Pacífico. Mas a ideia é trabalhar com os clientes aqui da Microsoft, na região, que tem buscado bastante conhecimento em relação a esses três assuntos. Legal. Quando a gente fala América, a gente está falando América Latina, América do Sul ou América, o continente todo? Excelente. Dentro da estrutura, a gente tem pessoas que focam mais em uma região, Então, hoje eu estou responsável por mercado financeiro nos Estados Unidos, e na América Latina, o meu foco principal é Brasil. E aí eu atuo cross-indústria, então eu brinco que é do alfinete ao foguete, Então a gente fala de todas as indústrias, mercado financeiro, varejo, manufatura. Então aqui no Brasil eu tenho essa cobertura cross-indústria. Mas sim, o time hoje ele funciona de Canadá até Argentina, Chile, todos os países aqui cobertos na região América Latina e América do Norte. Bem bacana, bem bacana. E legal essa metáfora do alfinete ao foguete, porque inovação é isso, tecnologia é isso, vai desde o que parece mais simples até aquilo que é mais complexo, Exatamente. Não, e esse tema é um tema que eu brinco com isso, porque hoje a conversa de inovação, ela ocorre em todos os departamentos, Então, quando a gente tem falado muito de inteligência artificial, por exemplo, as maiores oportunidades de inteligência artificial estão fora da área de tecnologia. E geralmente a gente fala isso, para os CIOs, para os diretores de tecnologia, para as pessoas que estão aí apontando como líderes de tecnologia, fala, olha, conversa com as áreas de negócio. As maiores oportunidades de utilização de casos de uso de inteligência artificial, eles estão fora da área de tecnologia. Também existe na área de tecnologia, mas aquilo que está mais relacionado a negócio. A negócio. Não, bem bacana, porque na verdade existe, a gente sempre faz a correlação direta com tecnologia e acha que é uma coisa de TI, mas no fundo estamos falando de business, Isso é interessante, você sabe que eu converso com alguns colegas que começaram a trabalhar em tecnologia comigo e há muito tempo atrás a área de tecnologia ela era vista como uma área de bastidor, uma área de apoio, Então geralmente não tinha um papel tão protagonista dentro das empresas e hoje a gente vê o contrário, A gente vê que a área de tecnologia ela acaba sendo core business, Vamos ver a transformação no setor bancário, por exemplo, com downsize de agências, movimentação de internet bank, mobile bank, mundo digital, tudo isso está acontecendo e quem que é o core business disso é tecnologia. Então a tecnologia passa a ser mais protagonista em relação a facilitar os caminhos, mas a área de negócio ela ainda existe, Então por isso que eu acho que é importante navegar, os líderes de tecnologia conseguirem navegar também nas outras unidades e buscar essa conversa, esse diálogo, facilitar essa conversa.
Interessante isso, né? Porque deixa de ser uma conversa de back-office, Sim. né? E passa a estar lá ombro a ombro com front office, né? Ombro a ombro, ou se confundindo com front office. Se confundindo. Aí tem casos e casos, né? Tem casos que toma frente, tem casos que continua ali como lado a lado, como você falou bem. Mas é uma transformação, né, que a gente passou aí nos últimos anos, a área de tecnologia sendo disruptiva para vários negócios. Eu lembro, a gente viu essa transformação acelerada no Brasil, no mercado financeiro, quando vieram as fintechs. Né? Isso aconteceu, a gente viu que muitos bancos se transformaram rapidamente porque viram que as fintechs vieram e eram 100% baseadas em tecnologia, né? Processo de aquisição de clientes 100% online, você não tem agência. Então, isso é interessante, criar essas pontes, né? Criar ponte é sempre bom. É interessante você mencionar o caso das fintechs, porque essa semana eu tive a oportunidade de acompanhar um debate ali sobre produtos digitais dentro de empresas do mercado financeiro. E, no fundo, são empresas que, na verdade, deixaram de ser só bancos, pelo menos segundo o senso comum, e passaram a ser empresas de tecnologia, né? Empresas de produtos digitais, né? Sim. Essa transformação ela está acontecendo em várias indústrias, né? Eu tenho visto muito, por exemplo, a indústria de telecomunicação. Aí eu vejo por um motivo diferente. Uma indústria que é altamente regulamentada, que tem um investimento pesado, mas você vê que através dos dados, essas empresas de tecnologia, elas entendem que elas têm ali outras possibilidades de receita que não estão necessariamente atrelados com plano de dados, com os produtos comuns de empresas de telecomunicação. Então você tem hoje muitas empresas de telecomunicação criando produtos de receita, que não são receita operacional ali, né? Então, quanto que vale você, por exemplo, conseguir fazer um scorecard de crédito financeiro baseado no pré-pago lá, que o cliente coloca há 10 anos o mesmo valor, R$100 todo mês. Isso é um scorecard. Isso aí pode ser até fator de, por exemplo, empréstimo, de facilitação de empréstimo bancário. E também tem um fator social aí, né? Já que a gente está falando de sustentabilidade, a gente ainda tem no país muitas pessoas que estão à margem do sistema financeiro, né? Que não trabalham com conta em banco. O Pix ajudou bastante nesse sentido, mas que ainda não tem uma conta corrente ou não tem um crédito. E você poderia, através, eu sei que já tem telcos fazendo isso, né? Que você pode fazer empréstimos ali de 10, 15 mil reais, baseado num scorecard, nunca mudou de endereço, teve sempre o mesmo número, faz regularmente inclusão de crédito, de valores XYZ. As indústrias elas estão se transformando e a transformação ela está correndo através da tecnologia. Eu tive a oportunidade de trabalhar no setor de telecomunicações um tempo, né, alguns anos, e era exatamente esse momento de transição, né, das empresas deixarem de ser só a estrada, né, que pavimenta a estrada e para os dados circularem, e passaram a trabalhar exatamente para monetizar esses dados, ou pelo menos para gerar serviços digitais por meio deles, né? E aí se tornarem não só empresas de telecomunicações, no fundo, empresas de infraestrutura para se transformarem em empresas de tecnologia, né? Exatamente isso, né? Teve o movimento do over the top, né? Que eles chamam, que é o movimento que essas empresas como Netflix ou outras empresas ganham ainda, né? Muito dinheiro utilizando essa camada de infraestrutura básica de telecomunicação, né? Então, você vê que é interessante, né, também. É uma indústria altamente regulada, que tem uma margem que ela sofre, né? Sem entrar aqui na discussão de o que seria uma margem boa ou ruim, mas que ela sofre por esse nível de investimento alto que ela tem que ter. E aí você vem com uma outra empresa que por exemplo... o Netflix que eu citei, né, que muda o modelo de entretenimento que a gente tinha antes de locadoras para o modelo streaming, super enxuta a operação e que usa toda essa infraestrutura e tem uma margem muito maior. Né? Então, eu acho que as telcos também perceberam que esse movimento over the top, né, que a gente comentava, tinha muita gente ganhando dinheiro utilizando a rede, né? Então, poxa, o que mais que a gente pode fazer também? E aí todas elas começaram também a trabalhar com criar seus pacotes de streaming também, né? Então, tem essas movimentações de indústria. O que eu acho super interessante é que tudo isso está muito relacionado com os temas que a gente falou, inovação, você trouxe no começo, sustentabilidade, inovação e tecnologia.
Legal, legal. Os negócios se transformam, né? E a gente se transforma também, né? Mas aí queria voltar um pouco no tempo, né? Percebi aqui que você sempre teve ali linkado com a área de tecnologia, né? E aí falando um pouco mais mesmo lá atrás, o que te trouxe esse interesse de trabalhar nesse segmento de tecnologia? Olha, essa pergunta é muito boa, muito boa. Eu lembro que desde novo eu sempre fui apaixonado por computador. E meus pais se esforçavam muito ali, não era uma condição que sobrava, mas graças a Deus era possível ali ter algumas regalias, vamos dizer, porque na época, né, a gente sabe que computador era algo muito caro na realidade da época, né, mas eu lembro que o meu primeiro computador PC, né, não tinha notebook, eu me encantei por aquele mundo, né, e aí logo mais veio a internet, a gente começou com os primeiros provedores de internet, ZAS, né, e eu lembro que ali eu comecei a me interessar cada vez mais, né, e tentar aprender em relação como aquilo poderia me ajudar, né? No momento de estudo, mais para frente, quando eu comecei a querer buscar trabalho também, como que aquilo poderia me ajudar. E aí eu lembro que meu primeiro emprego, ele foi numa copiadora do lado de uma grande universidade. E ali já não era muito informatizado. E aí eu comecei ali, por que a gente não começa a informatizar aqui? Né? Vai ganhar em tempo de atendimento, em facilidade de pagamento, etc. Então começou por esse interesse que eu acho que foi... Tenho que dar crédito também aos meus pais, que me permitiram, né, assim, e apostaram também. Mas eu sempre via com nossa, é um mundo novo, né? Então, quem gosta dessa sensação e está nos assistindo, eu acho que a área de tecnologia ela tem muito disso. E aí eu vejo que para algumas pessoas elas sofrem com isso, outras aprendem a viver com isso. Então hoje, por exemplo, a velocidade da mudança ela é muito maior do que na época que eu comecei a me interessar. Então, para você se manter atualizado, vai requerer, você sabe muito bem disso, um nível de consumo de dado e aprendizado contínuo. Porque o que está valendo essa semana, a gente pode falar de inteligência artificial, o boom que teve aí nos últimos 1 ano e meio, 2 anos, a gente, apesar de ser um tema que já existia há algum tempo, não era esse trend topic aí que se tornou, né? Então, tudo começou assim. Um novo mundo, né? A possibilidade de aprender algo novo, a possibilidade de... Me encantei com aquilo. E aí fui... E isso aconteceu durante toda a carreira, porque eu comecei com uma área como a maioria das pessoas que trabalham em tecnologia, comecei com um analista de suporte, né? Depois comecei a me interessar pela parte de infraestrutura, de telecomunicação, trabalhei muito com parte de networking, trabalhei muito depois com soluções de balanceamento de dados. Depois fui trabalhar com virtualização no que antecedeu a nuvem, que era VMware, Hyper-V, né? Antes de a gente ter a nuvem pública, a gente teve, para quem não sabe, está assistindo a gente aqui, a gente teve nuvens privadas que ainda existem hoje, mas que foi o movimento inicial de cloud service providers, né? Dos grandes cloud service providers que a gente tem hoje. Então, descobrir coisas novas, eu acho que seria o resumo da resposta de como eu comecei a entrar e eu estou até hoje. Bem interessante. Eu vejo muito, né, do nosso tempo para trás, né? Você tinha aquela preocupação, quem trabalhava com tecnologia, de estar sempre se atualizando, né? Buscando aprender coisas novas, porque aquele conhecimento, de certo modo, era um tanto quanto perecível. Sim. Hoje o movimento talvez seja semelhante, mas a impressão que dá é que aquela frase do Alvin Toffler, né? Sim. Que você aprende e desaprende para aprender o novo, ela é cada vez mais constante, né? Ela é cada vez mais constante, porque a velocidade com que as coisas estão evoluindo é impressionante, né? É impressionante. Legal. E você, na verdade, na tecnologia começou a também ter uma visão de negócio, né? Sim. O que acabou acontecendo, e aí, se você me permitir, porque eu acho que também vale aqui, como carreira, para quem está ouvindo a gente,
aquela velha história que a gente ouvia falar de carreira em Y, né? Ela acontece realmente. Em algum momento, se você entrar na área de tecnologia, você está nos ouvindo hoje, em algum momento você vai naturalmente ser confrontado com uma decisão em você vai continuar se especializando tecnicamente ou você vai partir para uma carreira mais relacionada à gestão, comercial, que vai requerir ainda um conhecimento técnico, mas você vai ter que trazer ali outras ferramentas para o seu dia a dia. Então, o que acabou acontecendo foi eu sempre gostei de estar perto do cliente. Sim, eu falo isso até hoje, para todo mundo que me conhece sabe, eu falo, as melhores reuniões que eu tenho são as reuniões com o cliente. Porque é onde a gente vai ouvir, a gente vai saber as dores, a gente vai estar ali com a barriga no balcão, né, como o pessoal costumava dizer antigamente, e vai ser a melhor forma de você conseguir ajudar e você conseguir agregar valor. Então, por essa vontade de estar perto, eu acabei tomando a decisão em momentos da minha carreira. Eu me lembro que eu estava na HP. Na verdade, eu passei pela IDS, depois HP, com a compra, aquisição da IDS pela HP, e eu comecei a trabalhar na área de pré-vendas, né? E aí, na área de pré-vendas, eu fui cada vez indo mais para o lado comercial. Mas, o que eu percebo para quem vem do lado técnico e vai para o área comercial, se ele se adapta bem com a área comercial, você consegue se alavancar muito em relação ao seu conhecimento técnico. Então, hoje, quando eu estou com um cliente, eu vou falar de um produto, eu vou falar de uma tecnologia, quando eu falo com a propriedade de quem já tem o conhecimento técnico, isso me ajuda muito. Então, também fica aqui uma dica, né, para quem está pensando em ter a carreira de tecnologia. Em algum momento você vai ser confrontado, primeiro highlight aí, primeiro spoiler para você, você vai ser confrontado, onde você vai ter que aumentar uma senioridade técnica, se aprofundar tecnicamente, ou você vai para a área comercial, para uma área mais de gestão, vai trazer outras ferramentas, mas nunca perca o conhecimento técnico, né? Isso vai te proporcionar diferenciação. É importante você dizer isso, né? Porque muitas vezes parece que há um dilema, ou muitas vezes não se conhece os caminhos possíveis para você crescer ou avançar num determinado segmento, numa determinada profissão, né? Bacana isso. Sim. E aí, assim, eu tenho algo que eu ouvi e que eu levo comigo até hoje, no começo da minha carreira, que é assim, você é o único exclusivo responsável pela tua carreira. Então, quando você for conversar com a sua liderança, com o seu gerente, com o seu líder direto, saiba para onde você quer ir, né? E não deixe ser guiado, né? Mas tome ali a posição de protagonista, de motorista da tua carreira, e pode ser que você dê com a porta na cara algumas vezes, mas te garanto que em algum momento a oportunidade vai surgir. Legal, isso tem tudo a ver com protagonismo, né? Sim. Com iniciativa e também com desenvolvimento contínuo, né? Que eu acho que vale para a tecnologia, mas não só para a tecnologia, né? Vale para todos os segmentos. Sim, verdade. Bacana. E você falou dessa coisa de estar próximo do cliente, né? Esse é um dos pilares da inovação, né? Hoje em dia você inova entendendo qual é a dor do cliente e validando as soluções ombro a ombro com o cliente. Isso vale tanto para as startups, mas eu imagino que vale para uma grande corporação também, como a Microsoft, né? Com certeza. A gente tem até como visão, né? Como valor. A gente fala isso, empoderar os nossos clientes para fazerem mais. E você só consegue empoderar se você estiver lado a lado, se você estiver próximo. Então, hoje a gente tem essa cultura de proximidade, de entendimento. Tem bastante também ferramentas internas que nos ajudam, né? A estar próximo, seja... o estar próximo depois da pandemia mudou, né? Estar próximo pode ser uma ligação por Teams, né? Uma conferência, mas você conseguir... entender, ouvir o cliente, internalizar aquilo e fazer uma proposição para aquele problema. Acho que você tem total razão do jeito que você colocou. A inovação, como que você inova, né? Sem saber qual a dor. Então é muito complicado realmente se você não está próximo. Não, bem bacana. Acho que é uma boa reflexão também, né? E aí a gente falou um pouco, né, protagonismo na carreira, tem a ver um pouco com inteligência emocional, tem a ver um pouco com inteligência natural. Sim. Agora, falando um pouco de inteligência artificial, né, que eu acho que é o tema que vem ganhando cada vez mais espaço nos últimos anos para cá,
mas a impressão que a gente tem é que de 2022, 2023 para cá, tem existido uma verdadeira revolução em relação a essa tecnologia, né, colocando assim entre aspas. Você enxerga dessa forma ou as pessoas é que passaram a perceber isso cada vez mais perto no dia a dia? Sim, eu acho, assim, se a gente for... Você colocou muito bem, se a gente for analisar a inteligência artificial como tecnologia, é engraçado que no meio acadêmico, esse é um tema que ela já existe há muito tempo. Na verdade, quem é fã aí de filmes, né? A gente teve um filme, eu me esqueci o nome agora, que foi na época da guerra, onde eles tentavam decriptografar uma mensagem. Eu esqueci o nome desse filme agora, mas a gente teve no mundo acadêmico já o estudo, né, da inteligência artificial há algum tempo, mas no início ele era muito buscando ali resolver problemas matemáticos, situações pontuais, né? A forma como a gente evoluiu de 2017 para cá, que foi realmente que a gente chama de AI generativa ou de camadas neurais, né, onde fazer com que a máquina consiga estar mais próximo do funcionamento de um cérebro humano, né? É isso que a gente tem visto a tecnologia caminhar. E eu acho realmente que ela tem sido já disruptivo. A gente tem visto casos de uso muito interessantes acontecendo. Existem vários em discussão, que a gente entende que é um caminho transformador aí para algumas indústrias especificamente. Mas sim, eu vejo como vai ser diferente de outras tecnologias, né? Eu, por exemplo, fico analisando o metaverso. O metaverso, ele teve eu não sou contra o metaverso, né? Mas você percebe que a conversa ela não evoluiu na velocidade que se esperava. Né? Tem muita coisa interessante no metaverso, mas ela não se evoluiu da forma como a gente imaginava que ela ia evoluir em termos de velocidade. Já a inteligência artificial, você vê que essa velocidade ela está crescente. A gente tem visto, então saiu o ChatGPT, em menos de 1 ano e meio a gente já tinha o ChatGPT 3, foi para o 4, que já tem trilhões de parâmetros diferentes, né, dos bilhões de parâmetros que a gente tinha no 3. E também o fato das empresas começarem a identificar, eu acho que esse é um outro ponto que você falou quando você estava comentando de inovação também, como eu rapidamente testo casos de uso e corrijo eventuais desvios daquilo que eu estava imaginando, né? E aí falando um pouco de modelo ágil, né? De desenvolvimento de inovação. Então isso também está sendo bem interessante. As empresas elas estão conseguindo rapidamente testar casos de uso, fazer pequenas correções ou eventualmente seguir outro caminho. Olha, esse caso de uso não é legal, vamos explorar um outro. Mas tem sido algo realmente espantoso. Sim, então é um crescimento muito, muito grande nos últimos anos, né? E que também tem a ver, né? A gente relaciona a inteligência artificial com aprendizado de máquina, com machine learning, com deep learning, e a quantidade de dados que a gente gera, inclusive usando o celular e outras tecnologias, acaba proporcionando, acelerando esse aprendizado da máquina, dos computadores, dos robôs, por assim dizer, né? Sim, é verdade. Esses temas, eles estão bastante relacionados, né? Hoje mesmo eu conversava com um cliente a respeito disso, né? De como as interações que a gente tem de modelos de machine learning, né? De aprendizado de máquina, como eles podem ser treinados para extrair mais valores dos dados que a gente tem nas coisas, né? Que a gente chama de internet das coisas. É espantoso, porque tem um crescimento, né? Se a gente for pensar a quantidade na última década de celulares que foram lançados, é absurdo. E novos negócios que nasceram a partir disso, né? Então eu estava conversando hoje com um amigo e ele estava falando para mim que uma seguradora ela tem um programa de benefício baseado nos dados de Apple Watch, por exemplo, onde ela te dá um desconto em seguro de vida, por exemplo, se ela percebe que você se exercita regularmente. Se não fosse a internet das coisas, a gente não teria isso, né? E a gente nem está falando de inteligência artificial. A inteligência artificial ainda não está nesse modelo aqui de negócio, de exemplo que eu estou dando. Então, imagina se a gente traz a inteligência artificial também para essa discussão. Outra coisa também que é interessante, que a gente está vendo, na relação, interação, né, de prompt com inteligência artificial,
a gente às vezes pensa muito um para um, né? Então, eu, Pedro, estou usando ali uma interface da inteligência artificial, uma sessão, e faço um questionamento, né? Pode ser com uma base de dados ou um questionamento aberto. Mas a possibilidade de você ter múltiplas sessões de inteligência artificial conversando entre elas. Isso também tem sido um tópico de estudo e muitas coisas interessantes novas têm saído daí. Então, eu posso fazer um questionamento para uma sessão de uma inteligência artificial, pedir para que ela me gere um output ali daquela instrução que eu passei para ela, e em vez de ela encaminhar esse output, esse resultado daquilo que eu pedi para mim, ela passa para uma outra sessão de uma outra inteligência artificial, para continuar um trabalho. Então, vamos pensar que a gente tenha um modelo de escrever um livro, ou escrever um roteiro de um filme ou de uma série. Você pode passar primeiro para um writer, né, para uma sessão que vai fazer a escrita, depois você pode passar para uma outra sessão que vai fazer uma qualidade daquela escrita. Vai buscar aprimorar aquele resultado do primeiro output da primeira sessão. E você pode usar, inclusive, linguagens, né, LLMs ou linguagens diferentes, modelos diferentes. Talvez tenha um modelo que seja melhor para um determinado tipo de função em relação a outro. Então, tem muita coisa interessante acontecendo. Muita coisa interessante. Bem legal, bem legal. Na verdade, assim, eu gostei dessa parte que você fala de uma inteligência artificial conversando com a outra, né? Porque é uma coisa que o senso comum ainda não consegue tangibilizar, né? Não, então, porque a gente tem essa relação, é natural, até por a forma como foi apresentado, o ChatGPT, ele é uma interface conversacional, né? Mas você tem vários modelos. Você tem modelos... acho que algumas pessoas, se não conhecem, podem buscar no browser. Você tem modelo de criação de imagem, que é o DALL-E. Você tem um modelo chamado Codex, que é um modelo para programação. Então, você tem vários modelos ali que foram treinados para uma atividade específica. E interessante é você extrair, o melhor de cada um desses modelos. Então, quando você consegue ter essa interação que não é conversacional homem um para um, né? Que pode ser um para N, e esses N se conversando, isso realmente é algo fora, já eu acho que um próximo passo, né? Então, imagina que você possa escrever, como eu disse, um roteiro ou um livro. By the way, né? Tem livros já escritos, se você for na Amazon aí, você vai ver que já tem livros sendo escritos por inteligência artificial. Tem até uma outra discussão filosófica que talvez a gente possa deixar, que vai ser mais longa, que tem se discutido muito ainda num âmbito acadêmico, mas vai passar também num âmbito agora, creio eu, governo, legislação, que é propriedade intelectual das coisas que estão sendo criadas, né, imagens, códigos. Como é que você trata isso? Então, é uma tecnologia nova, como toda tecnologia nova tem um tempo de maturação, né, e de regras que vão existir para melhor convívio, mas tem muita possibilidade interessante. E essa ideia que eu te falei de escrever livro, de escrever filme, ou de fazer, por exemplo, assistentes virtuais. Você pode ter uma inteligência artificial, por exemplo, sendo sua assistente pessoal da sua agenda do dia a dia. Uma outra pode ser para te ajudar a responder e-mails. E elas podem se falar entre elas. Imaginar que uma sessão de uma inteligência artificial recebe um e-mail de uma pessoa te pedindo um horário para conversar com você. Em vez de perguntar para você, ela pode falar para sua assistente pessoal, de uma sessão também de inteligência artificial, que vai já negociar um horário e talvez só consulte você. Olha, se for após as 6, eu preciso consultar o Daniel. Daniel, pode ser essa reunião esse dia depois das 6? E a outra responde para outra sessão que já responde um e-mail. Tem muita opção, né? O céu é o limite aí. São múltiplas funções, né? Múltiplas tarefas que são possíveis de serem realizadas, mas é interessante também que, olhando do ponto de vista de negócio, a inteligência artificial também tem sido se mostrado cada vez mais relevante, né? Sim, como negócio sim. Porque você consegue ou melhorar a qualidade de serviço de um negócio, ou você consegue criar novos negócios. Vou dar um exemplo para você. Qualidade de serviço, né? Eu não sei se você teve essa experiência, talvez seja uma opinião só minha, e aí você pode também, o pessoal que está assistindo aí a gente também, eu sempre tive uma dificuldade muito grande de lidar com URA.
com atendimento em URA. Porque às vezes você sabe onde você quer ir, só que você não tem escolha, você tem que passar por todo aquele caminho. Por mais que a URA tenha alguma inteligência, você tem que passar por todo um caminho. E quando a primeira experiência que eu tive conversacional com uma inteligência artificial, o ChatGPT, foi muito bom. Porque não parece que você está conversando com a máquina. Ele já consegue falar numa linguagem natural, você não está preso a um script pré-definido. Então, isso é um exemplo simples, mas traduz bem isso que eu estou falando de qualidade de atendimento. Então, interações com o cliente, Customer Experience, né, o pessoal de Customer Experience que está assistindo, tem muita oportunidade de você trazer inteligência artificial, porque a qualidade de interação com o cliente ela vai ser melhor. Tanto da percepção do cliente, e esse é um detalhe também. Muito tem se falado de inteligência artificial, mas a gente tem que entender as percepções dos clientes, né, sejam internos ou externos, valor que a gente está agregando, realmente de fato, mas tem muito negócio. Eu vou dar um outro exemplo que eu tenho discutido com clientes, que é análise de sentimento. Pela primeira vez, a gente tem uma inteligência artificial muito boa e muito capaz em fazer análise de sentimento. Então, ela consegue, através daquelas palavras, e aí a gente pode entrar na profundidade técnica de explicar como que é feita a equação para esse entendimento das palavras, mas ela consegue entender o quão próximo de alguns sentimentos aquele texto está. Então, vamos pensar num contact center. Estou dando isso como exemplo, não quero me alongar aqui, você me interrompe. Mas imagina o seguinte, eu estou num contact center, tá tendo uma conversação por voz, eu posso ter um produto transformando aquela conversação speech to text, que a gente fala. Então, eu tenho um modelo que está ouvindo todo aquele áudio em tempo real e transformando em texto. Eu posso pegar aquele texto e jogar em tempo real para uma inteligência artificial, por exemplo, no Azure, para ela fazer essa análise de sentimento ao vivo. E eu posso ter uma intervenção se eu tiver alguma dificuldade, se eu estou percebendo que o cliente está ficando aborrecido, que o tom de voz está mudando, que algumas palavras que mostram algum nervosismo, alguma insatisfação, ou até mesmo alguma agressividade, eu posso já pegar um supervisor e atuar proativamente, antes de aquilo ficar uma qualidade péssima de atendimento, né? E você ser pontuado numa nota. Então, estou dando um exemplo que pode acontecer em tempo real. Você pode também ter exemplos de análise de sentimento em batch, né? Que não necessariamente é em tempo real. Por exemplo, onde eu vejo uma possibilidade enorme, análise em rede social. Porque você tem um volume muito grande. Quem tem aí pessoas cuidando de rede social sabe que é difícil. Você não consegue ler todos os comentários, né? Principalmente se for uma empresa grande. A inteligência artificial consegue analisar um número massivo de dados rapidamente. Então, você consegue entender rapidamente ali, olha, poxa, fizemos um lançamento de um produto, está surgindo aqui na rede social uma análise de sentimento negativo em relação a item, embalagem, sei lá. Mas eu vejo oportunidade aí também. Então, tudo que está relacionado em contato com o cliente, Customer Experience, tem muita coisa nova. Tem vários outros exemplos aí que dava, mas eu acho que esses dois próximos aí de negócio que você citou bem, exemplificam, né, o potencial. São ótimos exemplos, né? E o que eu acho interessante é que hoje você já tem notícia, por exemplo, tem estudo da McKinsey apontando que empresas que têm avançado mais em relação à adoção da inteligência artificial crescem até 2,5 vezes que empresas que ainda não começaram esse avanço, né? Ou pelo menos não começaram essa adoção. E, por outro lado, por exemplo, tem um dado da Standard & Poor's 500 que conta ali que as empresas que têm avançado, inclusive, em reportar esses avanços em IA nos seus resultados anuais, têm crescido em valor de mercado, né? Então, ou seja, já existe uma percepção de um diferencial em relação ao negócio, né? Com certeza. É claro isso. Eu também, recentemente, acho que até eu fiz um post sobre isso, teve um jornal, eu não me lembro qual jornal agora, mas está no meu post, que ele fala o seguinte, de um ano para cá, a quantidade de empresas que nos seus relatórios de investidores citaram inteligência artificial, tipo, das 500 maiores saiu de 23% para 73%. Então, eu acho que sim. Eu acho que
toda empresa que investe em P&D, né, em pesquisa e desenvolvimento, seja num âmbito na área de tecnologia, com produtos novos, ou seja, até para criar produtos novos, ela tende a se destacar, né, porque ela vai agregar mais valor, ela vai conseguir utilizar aquela tecnologia melhor, e no final do dia, a verdade é que se você começa a utilizar a tecnologia antes do teu concorrente, você vai estar alguns passos à frente, óbvio. Nesse mundo, tudo pode dar volta, né? Você tem exemplos muito bons. A própria Apple é um excelente exemplo. Não foi a primeira empresa a desenvolver um celular, mas hoje é uma das empresas líderes em telefonia, né? Em smartphone. E tem outros produtos dela que é a mesma situação. Então, o que eu acho concordo totalmente com esse estudo da McKinsey. Eu tenho visto isso na prática, nos clientes que têm adotado a tecnologia. Muitos deles testaram. No começo, a gente tem medo da falha, né, do erro. Tem empresas que estão mudando muito isso na cultura. E isso é muito benéfico, porque você não tem mais medo de errar. Né? O que você faz? Você você aprende com o seu erro. Então, muitas empresas que começaram cedo a trabalhar com inteligência artificial falharam cedo. E já se reinventaram e já tem produtos, já estão utilizando na operação inteligência artificial, enquanto outras empresas sequer começaram, estão começando a ver agora. Não existe cedo ou tarde, né? É o exemplo que eu falei da Apple. Agora, obviamente, que uma empresa que já lançou um produto e que ela tem alguma vantagem, né? Pode ser uma vantagem momentânea ou pode se tornar uma vantagem que distancie ela dos concorrentes, mas ela tem uma vantagem. O ideal é começar o quanto antes, né? É interessante esse raciocínio, né? Porque tem a ver com aquela famosa frase, né? Fail fast, learn fast, né? Que tem a ver com a cultura da inovação, a cultura do erro, a cultura da experimentação, né? Exatamente isso. Pessoal que adotou também modelos ágeis, né? Aí também está muito bem com isso, né? Está muito bem porque tiveram essa sacada de, olha, vamos começar a usar isso para outras coisas, né? Para outros modelos de desenvolvimento de produtos e serviços dentro da empresa. Legal, bom. E é bacana, né? Eu acho que ter todo esse aprendizado em relação às possibilidades da inteligência artificial, mas tem muita coisa para a gente descobrir e explorar. E eu fiquei bastante interessado no artigo que você publicou relacionando inteligência artificial e sustentabilidade, falando, e aí adotando aquela equação da inovação, né? Falando primeiro da dor para depois entender como a gente endereça, né? O impacto que, por exemplo, a inteligência artificial traz hoje, por conta exatamente desse processamento de dados cada vez maior, no aumento da pegada de carbono, no impacto em relação à sustentabilidade, né? Queria que você comentasse, primeiro, esse aspecto da dor, antes da gente entrar nas maneiras como a gente consegue endereçar esse impacto. Não, excelente. Quem não conhece tecnologia e está utilizando ChatGPT e outros modelos de inteligência artificial, esses modelos eles são muito intensivos em consumo, né, em poder computacional. Então, uma preocupação que eu vejo que nós temos muito forte, mas que eu vejo de forma geral no mercado, né, é como a gente consegue ser razoável em relação à utilização da tecnologia e, ao mesmo tempo, uma intensidade de carbono, né, gerada pela tecnologia. Que eu acho que é também o dilema de muitas empresas hoje que têm acompanhado, divulgado os relatórios de sustentabilidade, poxa, como eu posso crescer meu negócio, mas ter uma relação de emissão melhor do que a que eu tenho hoje, né? Então, eu cresço minha empresa e eu diminuo emissões, por exemplo. E a inteligência artificial, por ela requerer essa computação muito grande, tem que ter esse cuidado, né? Então, eu vejo e converso com clientes de você sempre tentar utilizar modelos que estejam mais adequados à tua necessidade. Porque às vezes você vai para um modelo muito robusto, você vai ter o mesmo resultado de um modelo menos robusto, mas você está tendo uma emissão maior. Né? É aquela velha história que a gente fala, poxa, você pode ter um carro de 100 mil reais, um carro de 400 mil reais, provavelmente, se você estiver só pensando em locomoção,
você tem o mesmo resultado nos dois, né? A mesma dinâmica ela acontece também quando você vai escolher, não só na inteligência artificial, até você levantou um ponto muito bom. Qualquer tecnologia que você for utilizar, ela tem uma pegada. E o que a gente tem que tentar estabelecer é como que eu escolho, tomo a melhor decisão em relação ao consumo que vai existir daquela tecnologia. E aí, algumas empresas, como por exemplo, nós desenvolvemos na Microsoft um produto chamado Emission Impact Dashboard, que é a Microsoft, ela provê informação de toda a tecnologia que você usa da Microsoft, ela te dá as emissões daquela tecnologia. Por que isso é interessante? Você pode, por exemplo, tomar no seu processo de decisão a escolha de um produto que vai ter uma pegada menor, mas que vai te atender a sua necessidade. Então, dando um exemplo, né, para tangibilizar, e depois também eu tangibilizo com inteligência artificial. Mas vamos imaginar que eu quero fazer a implantação de um website, né, para pegar um exemplo mais simples. Eu quero fazer uma aplicação de um website. Eu poderia, na nuvem, fazer a instalação de um servidor virtual. Dentro desse servidor virtual vai ter um sistema operacional. Dentro desse sistema operacional eu posso subir um serviço de web server, que a gente chama. E aí eu coloco o meu site lá dentro. Essa é uma solução que vai funcionar tão bem quanto uma solução de app service no modelo PaaS, de plataforma as a service. Só que essa aqui, ela é muito mais eficiente, a de modelo PaaS. Por quê? Porque você está consumindo só o serviço de web service. Você não tem mais que se preocupar com o servidor ele está numa camada de compartilhado, você não tem mais que se preocupar com o sistema operacional, isso também está sendo gerenciado pelo Cloud Service Provider. Então você pode pegar um produto que vai te entregar o mesmo resultado que um outro, mas com uma pegada menor, e você consegue acompanhar isso no gráfico. A mesma coisa na inteligência artificial. Então você pode ter um modelo, eu estava falando, por exemplo, a gente falou do GPT-4, GPT-3,5, GPT-3, são modelos conversacionais que existem, e seguramente a emissão do 3 vai ser melhor do que a do 4. Então, se você no seu processo de desenvolvimento de produto de inteligência artificial conseguir chegar no resultado com um modelo mais eficiente, por mais que ele não tenha todas as... não vai ter o teto solar, não vai ter o painel multimídia Max Turbo, mas você está entregando o mesmo resultado, as empresas elas estão agora podendo também fazer essa análise. E aí eu quis chamar a atenção justamente a isso, né? Tenta trazer para o teu mundo de FinOps, né? Também a parte de sustentabilidade, de green e tomada de decisão a partir de pegada de carbono também. Você tem LLMs que a gente chama de os grandes modelos, mas você tem também modelos pequenos, que são para uma atividade bem pontual. Então, se você às vezes conseguir resolver nesse modelo, talvez seja uma decisão mais interessante, né? Óbvio que aqui, gente, tem uma série de outros fatores, requisitos, requerimentos que precisam ser analisados. É uma análise generalista do assunto, mas que não deixa de ser uma análise que precisa ser levada em consideração também no desenvolvimento de soluções de inteligência artificial. Inclusive, eu estava falando de uma amiga que escreveu agora, recentemente, uma matéria sobre o paradoxo do ar-condicionado, né? Poxa, a gente quer buscar o ar-condicionado, quem não é de São Paulo, a gente está vivendo uma temporada muito quente em São Paulo, e a gente vê, né, todo mundo buscando ar-condicionado ali. Ao mesmo tempo que a gente quer ter essa qualidade, né, no nosso dia a dia, a gente também está contribuindo para um aumento muito grande, né, de emissão, né, utilização de energia que vai gerar ali emissões de gases de efeito estufa. Então, quais outras tecnologias, quais outras decisões que a gente poderia tomar que nos ajudariam, né? Então, a gente tem hoje, por exemplo, parte de construção civil, várias soluções que podem amenizar, né, a absorção de calor dentro das construções. Tem várias coisas que a gente poderia adotar, né, que nos ajudariam e talvez a gente dependesse menos. É um paradoxo, né? Então, acho que a gente tem que levar isso também para os projetos de tecnologia, tentar entender as melhores soluções que se encaixam e tentar diminuir a nossa pegada. Eu gostei dessa parte, né, de você olhar para a pegada de carbono da adoção da tecnologia e conseguir diferenciar, né, essa pegada dependendo do tipo de tecnologia que você está
utilizando, né? Porque, por exemplo, eu estou no setor, eu estou na indústria, né? E aí na indústria a gente fala muito, né, da análise de ciclo de vida do produto para entender qual que é a pegada de carbono daquele produto end-to-end, né? Do berço até o fim do ciclo de vida dele, né? E cada vez mais, né, os clientes têm cobrado esse tipo de informação para entender qual é a pegada daquele produto, qual é as possibilidades que eu tenho no descarte, né? E dá para fazer isso em tecnologia, muito interessante também. Sim, dá para fazer. Eu brinco, Daniel, que assim, um dos grandes desafios para o tema de sustentabilidade, não só para o tema de sustentabilidade, para outros temas também, está relacionado a dados. Então, quem está ouvindo aí, você que é cientista de dados, engenheiros de dados, boa parte das soluções que podem ser criadas e aceleradas dos problemas atuais estão relacionados a dados. Então, a gente tem conversado bastante sobre isso. Como que eu trago esse dado mais fácil para o dado cru mesmo, né? Do jeito que ele é. E aí, como eu vou trabalhar, enriquecer, transformar esse dado para eu extrair valor como cálculo de pegada de carbono. Né? Então, você vê como a tecnologia está em todos os momentos, na toda a cadeia de valor, né? Como você falou bem, desde lá do berço, desde lá da matéria-prima que você está comprando para a sua indústria, até realmente ali o momento que você faz injeção de plástico, ou você faz a criação de algum produto, e até o momento que você realmente entrega esse produto, põe na prateleira de um varejista ou de um atacadista. E um outro ponto aí que bem interessante do teu comentário existe uma pressão, eu não sei, a gente tem pessoas aqui de todas as faixas etárias nos ouvindo, mas a gente tem visto, né, não só eu, mas muitas pessoas, uma mudança no público consumidor muito grande. Então, gratamente, né, o público consumidor ele está mais antenado e ele quer buscar, ele até topa pagar um premium price, às vezes, para pegar um produto que ele fala assim, não, esse produto aqui, olha, eu consigo bater a foto aqui no QR Code, eu tenho a rastreabilidade, eu sei qual que é a emissão que foi gerada. Então, isso também é inovação. Isso também é inovação, né? Inovação, a gente sempre fala, aumento de receita ou diminuição de custo, tem uma série de prismas que você pode analisar. Mas hoje a gente tem consumidores que colocam uma pressão muito forte no mercado. E muita gente se movimenta em relação a alguns temas de mercado por pressão do consumidor. Nem é pressão legislação, né? O consumidor tem um poder muito maior. Eu acho que o problema é que o poder do consumidor está pulverizado. Então, ele está distribuindo, né, em todos nós. Mas ele tem uma força brutal. E aí você falando, né, do preço do produto, às vezes que traz atributos de sustentabilidade ser maior, muitas vezes, que um produto que não tem as mesmas características, né, me faz lembrar daquela questão, né, muitas vezes um produto é mais barato porque carrega junto com ele, talvez não o preço, o valor ali maior em relação ao preço, mas tem por trás o preço da insustentabilidade, né? Sim, totalmente verdade. E aí, eu acho que é a diferença no consumidor. Ele consegue entender que, às vezes, assim, um produto é barato porque ele pode ter práticas erradas. E a gente fala de sustentabilidade, sempre vem na cabeça o ambiental, né? Na maioria das pessoas. Mas você tem outros fatores sociais. Talvez aquela pessoa não esteja dando a melhor condição de trabalho para os empregados, pode estar utilizando de uma mão de obra de forma irregular. Então, tem uma série de coisas que tem que ser chamado a atenção. Obviamente que a gente não está dizendo que quem vende mais barato é isso. Nada é 100% verdade. Você precisa ter uma análise crítica para chegar na conclusão. Mas adotar práticas que vão trazer um reflexo ambiental e social tem tido um valor pelo consumidor altíssimo. Né? Se você consegue inovar e ao mesmo tempo encaixar na faixa de preço, melhor, né? Não necessariamente o produto sustentável, ele é o produto mais caro, né? Você tem muito produto que é caro e que também tem práticas erradas em relação à sustentabilidade. Mas é importante ter essa análise, estar mais próximo, acompanhar. A gente vê que, por exemplo, o consumidor hoje ele acompanha muito mais de perto as ações que as marcas têm tomado, né? Você vê quem está entrando no mercado de trabalho agora para programas de trainee ou programas de estágio, ele quer saber, que ele faz pergunta, né? Sobre, olha, quais são as práticas de sustentabilidade que estão sendo adotadas para a empresa? Por quê?
a identificação pelo valor, pela missão, tem sido cada vez mais importante. Eu quero trabalhar num lugar que faça sentido para mim, não só pelo salário, né, mas pelo projeto. Né? Sim, sim. Você falou do ponto social, né, do benefício social, que também está lá no S do ESG, né? E eu, há alguns anos, tive a oportunidade de trabalhar num projeto de Big Data for Social Good, né? Como é que eu gero valor para a sociedade trabalhando em projetos de Big Data, né? Na época, lá em 2017, 2018. E eu sei que a Microsoft tem um movimento do AI for Good e tem também um projeto que eu achei também super interessante, que é o Prevision, né? Sim. Que tem a ver com essa coisa de identificar focos de desmatamento na floresta, né? Queria que você comentasse um pouco essas duas coisas e contasse para a gente o que é o Prevision, né? Ah, que legal, bacana. Sim, esse é um trabalho que foi muito bem executado e ele tem por objetivo... a meta desse projeto é que ele falhe. Assim, né? Por que a gente fala isso? Porque, na verdade, a gente quer estar errado nesse sentido, né? Da previsão em relação ao desmatamento. Então, para explicar um pouco para quem está nos escutando, o que acontece? Quando você tem um processo de desmatamento ocorrendo, ele é um processo que ele não acontece de dia para a noite, né? Então, depende muito, obviamente, da localidade, mas... você vai ter movimentação de máquinas pesadas, você vai ter movimentação... Vai começar a acontecer algumas coisas em torno daquele lugar que pretende ser desmatado, que você consegue, por exemplo, reconhecer por uma foto satelital. Então, o mecanismo que foi criado, ele é um mecanismo que ele passa por análises de vários fatores. Eu estou dando alguns poucos exemplos aqui para explicar rapidamente. E aí ele estabelece uma probabilidade em relação à análise daquelas imagens em relação ao desmatamento. Então, isso, para alta densidade, ele é ótimo, né? Que você vê, por exemplo, se você tira uma foto da Amazônia, você consegue, só pelo satelital, já ter um acompanhamento enorme de queimada, de desmatamento, de movimentação de gado, enfim, uma série de detalhes. Mas a ideia por trás do produto, da solução que foi criada, é essa: utilizar a inteligência artificial para mapear essas regiões que têm a propensão a ter um desmatamento e fazer uma classificação de qual o risco. E aí, com isso, você pode alertar, né? Isso desenvolvido em parceria com o governo, você pode alertar os órgãos responsáveis para fazer uma ação preventiva. Então, né, um exemplo aqui que eu comentei, você está tendo movimentação de maquinário pesado para uma reserva ecológica. Não tem razão para aquele maquinário estar ali. Então, se você chega antes de começar, você está evitando, né, que aquilo se torne um potencial área. Porque a gente sabe como funciona. Eventualmente, em uma semana, com um maquinário pesado, você consegue fazer um estrago absurdo, né? Dependendo do local. Então, uma solução excelente aí, o compromisso que a gente tem, né, de trazer a tecnologia também para o social e apoiar iniciativas como essa, que vai fazer a diferença no mundo, né? Tornar o mundo um lugar melhor para a gente. E tem tudo a ver com essa questão do clima também, né? Sim. Porque quanto maior o desmatamento, maior a sensação de calor que a gente tem aqui, por exemplo, como a gente tem vivenciado em São Paulo, nesse finzinho de verão e início de outono, né? Sim, exatamente. A gente tem que lembrar, né? Todo mundo fez ciências sociais, né? Participou, aí teve aulas aí, a gente sabe da função que as árvores têm para a reciclagem do nosso ar, né? O pulmão que a gente brinca aí, mas que é verdade, a Amazônia é um grande pulmão do mundo, né? E não só isso, né? Nos meios urbanos também, as árvores, elas ajudam muito também em escoamento de água de chuva, né? Absorção da água da chuva, tem uma série de vantagens, né? Em você não desmatar, né? A gente pode entrar em outros fatores, biodiversidade. A conversa, ela é muito longa. A gente não pode ver só... é só uma árvore. Não é só uma árvore.
Tem uma biodiversidade ali, tem uma série de outros seres, animais que dependem daquela árvore ali, né? E nós, obviamente, né, também, e definitivamente no final, também dependemos, né? Então, super importante, a gente está numa onda alta de calor, né? E aí não dá para brincar com o número, né? A gente vê que os números mostram a elevação da temperatura. Então, importante esse ponto que você comentou também. O que eu acho curioso, né, e super bacana quando aparece, né, que quando eu falo de sustentabilidade com alguém da área de sustentabilidade, a inovação surge como um tema orgânico ali na conversa. E agora, conversando contigo, que está super relacionado com inovação, o tema da sustentabilidade também surge de forma orgânica, né? E aí o que eu vejo também é que tem muita relação com outro ponto que você trouxe, né, que é a questão das pessoas quererem não só trabalhar mais pela oportunidade de carreira, pela oportunidade de salário, mas também pelo propósito. E eu gosto sempre de fechar as conversas, né, perguntando o quanto esse tema da inovação relacionado com a sustentabilidade se relaciona com o propósito do Pedro. Excelente. Olha, eu confio bastante que nós precisamos ter uma capacidade de convívio com um ambiente melhor. Entre seres humanos, acho que, obviamente, mas falta empatia muitas vezes, e nós precisamos nos policiar em relação a isso. Então, eu acho que o propósito que eu vejo refletido nesse trabalho é o que eu estou fazendo para melhorar, não só para minha família, né, para aquelas pessoas que estão ao meu redor, né, amigos, pessoas próximas, pessoas que eu até não conheço, mas que eu tenho que ter uma empatia por um mundo que a gente vai deixar, né, que a gente quer deixar melhor. Então, esse para mim é o que fala mais alto, é o que grita mais alto, né? Poxa, sempre que a gente está falando, e quando a gente traz tecnologia, que é um tema que a gente, eu sei que você também gosta, que a gente tem paixão, melhor ainda, né? Porque aí você está conseguindo resolver um problema que está ligado com um propósito através de tecnologia, então vira um ciclo virtuoso. Tudo que a gente for fazer na nossa vida, a gente deveria pensar assim, né? Você tá aí, você tá pensando em vir para a área de tecnologia, você tá pensando em tomar alguma decisão de carreira, enfim, tente identificar, isso é algo que para mim cria eco dentro do meu ser, assim, poxa, eu tô realmente me sentindo satisfeito em relação, se eu for para essa área. Se for um meio para um fim, que é o teu valor, o teu propósito, vai dar certo. Mas não pode ser um fim em si só. Então, eu vejo dessa forma. Eu olho para as pessoas, para os meus amigos, para crianças, né? Então, eu vejo assim, poxa, a gente está deixando algo melhor, né? A gente está começando a construir algo que vai para eles ter um impacto positivo, né? Nossa, muito obrigado pela mensagem. As conversas aqui são sempre um papo, uma oportunidade de aprendizado também muito boa, né? Muito bom. E queria uma mensagem final sua sobre inteligência artificial, né? Sobre o que vem por aí, o que as pessoas têm que prestar atenção aí nos próximos meses, nos próximos anos em relação a essa evolução. Bacana, super legal. Eu queria falar o seguinte, primeiro, existe, e eu estou falando baseado no que eu tenho conversado com clientes e muitas pessoas, existe uma preocupação de inteligência artificial. Nossa, vai atrapalhar um determinado tipo de função ou um determinado tipo de trabalho. Na verdade, a gente sempre teve nos processos de inovação, nas grandes ondas de inovação, esse temor, né? Tem uma reportagem que eu trouxe quando houve o boom de inteligência artificial, de quando se surgiu as primeiras câmeras fotográficas. E o que se comentava acabou a arte, não vamos ter mais arte. E, na verdade, a gente teve e ainda tem um alto nível de interesse e consumo de arte que eu digo pinturas, né, ou outros tipos de artes plásticas. Então, a tecnologia ela vem para somar. O que vai fazer a diferença? Como que você trabalha com essa tecnologia? Né? Então, o que vai fazer a diferença? Eu sou um programador. Nossa, a IA ela já programa por si só. Programa, mas como que você pode utilizar a inteligência artificial no seu trabalho para potencializar o que você faz? Então, aí eu vejo realmente que vai ser a diferença. Então, tente incorporar a inteligência artificial no seu dia a dia, entenda como que você pode otimizar seu trabalho e buscar
atuar naquele tempo que você economizou em coisas nobres, em coisas novas. Então, acho que o caminho é por aí. Legal. Desculpa. Imagina, mas super legal a reflexão, gostei bastante, tem tudo a ver com as reflexões também que outras pessoas têm feito, e é claro, né, a ideia não é abrir mão da criatividade humana, não abrir mão Sim. daquilo que a gente tem de melhor, mas utilizá-la mesmo ali como mais uma ferramenta, né? E um outro ponto de atenção que eu também queria falar tem surgido, inclusive, novas posições. Do mesmo jeito que a gente teve quando começou a se falar em Big Data, em Business Intelligence, que surgiu, né? Data Scientist, Data Engineer, essas posições. A gente já tem o Prompt Engineer, né? Que é um engenheiro de perguntas. E isso também está muito relacionado à qualidade da resposta de IA, né? Então, a melhor formulação de pergunta vai ter uma melhor qualidade de resposta. Então, isso também é um outro fator que a gente tem visto, né? Às vezes você está trabalhando num caso de uso de inteligência artificial, mas pelo fato de você não ter uma melhor instrução ou pergunta, você não tem uma melhor qualidade de resposta. Então, eu iria por aí, eu tentaria aprender mais, eu tentaria incorporar. Para usuários aí, a gente tem o Copilot agora, né, na toda a suite Office, que vai ajudar muito em escrever coisas, em criar apresentações, em ler e-mails, em sumarizar. Não sei quem já teve a chance de ver algum vídeo, por exemplo, ata de reunião. Isso vai ser incorporado pela inteligência artificial, facilmente. Então, vamos tentar descobrir com esse tempo novo o que a gente vai fazer. Eu conversava hoje, inclusive, com uma pessoa falando assim, poxa, a gente já teve esse medo no passado. Quando surgiu, a gente tem uma idade similar, né? A gente fazia pesquisa em biblioteca, né? A gente ia para a biblioteca, pegava os livros, começava a ler. Ou quando surgiu, por exemplo, GPS, né? Geolocalização. Todo mundo tinha muito tempo, as pessoas continuavam com o guia 4 rodas ali no porta-luva, né? E hoje ninguém mais pensa nisso, né? Eu acho que a pessoa não tem uma ferramenta de navegação, ela às vezes até se perde, não está acostumada mais a dirigir sem uma. Mas eu acho que esses seriam algumas dicas aí interessantes para o pessoal. Legal, hashtag fica a dica então, e aproveitando mais uma vez, passou rápido, mas para agradecer também essa aula, esse conjunto de reflexões que o Pedro trouxe para a gente. E aí, esse foi o Pedro Moura, da Microsoft, e a gente ficou muito feliz de recebê-lo aqui, e até o próximo episódio do Open Up Sessions, esse videocast que propõe a discutir questões relacionadas à inovação e sustentabilidade. Obrigado e até a próxima.